Boa tarde, professor, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho do seu arquivo, certo? Essa é a ficha que você me encaminhou. Eu estou analisando o contexto que você me passou e eu ia descrever algumas observações, mas eu achei mais fácil gravar vídeo mesmo. O que acontece? Você colocou aqui novamente aquela questão de contexto de processo seletivo. Né? Acho que já está bem batido esse contexto para nós, a gente já usou isso em Geometria 1. Então, eu acho que a gente gostaria de colocar um contexto em que o aluno se imagine já no ambiente de trabalho, uma coisa assim do tipo assim, olha, aluno, pensa que você já está trabalhando nessa situação, nessa empresa, olha, você foi contratado recentemente por esse escritório de arquitetura, você foi incumbido da área tal, você tem esses projetos para fazer, e assim vai. De modo que a gente tenta instigar o aluno a se imaginar naquele contexto profissional futuro, e ele sinta vontade de fazer esse curso, cursar a disciplina, fazer aquela atividade que está ali, pensando nesse projeto futuro dele de estar numa empresa, de estar no escritório, trabalhando e atuando na área, tá certo? Então, talvez mudar um pouquinho esse contexto da forma como você propôs, até com detalhes, utilizando alguns detalhes do que está aqui, olha, projetar diversos empreendimentos residenciais comerciais. A gente pode incluir alguns elementos desses no contexto, mas modificar um pouco o contexto. Acho que deixar ele mais profissionalizado, sabe? Em vez de alguma fase inicial do nosso aula do mercado de trabalho, você está no processo seletivo, tentar fazer ele se imaginar mais à frente. Eu já estou trabalhando, sabe? Há um tempo, você está no escritório fazendo isso, você, devido à sua experiência, já de algum ano de contratação, você foi incumbido de tais atividades, assim vai. É uma questão de mudar o contexto mesmo para a gente tentar motivar o aluno, tá certo? Nesse contexto, a gente pode usar, por exemplo, essas questões que você colocou na SP aqui, na situação problema 1, 2 e 3. Não impede, mas é só questão de ajustar o contexto. Então, em vez de você falar assim, passou nos testes de conhecimentos técnicos, tal, a gente vai amarrar esse contexto que você vai colocar, que já é um ambiente profissional, que o aluno já estará trabalhando, a esse problema aqui, porque ele pode muito bem, depois que estar trabalhando, ainda ter que fazer o que você colocou aqui, deixa eu olhar aqui, ter que estudar a volumetria do imóvel, ou seja, mesmo ele estando trabalhando já há algum tempo no lugar, ele tem que fazer um estudo de volumetria. Então a gente pode incluir essa questão no SP, tá certo? Mas mudando o contexto para deixar o aluno mais motivado. Vamos pensar dessa forma, tá certo? Eu acho que as demais SPs é a mesma linha. A gente consegue colocar alguma coisa do que está aqui, mas tentando mudar o contexto, tá certo? E se você conseguisse pensar um pouquinho, desse uma engordada um pouco no SP, alguns mais detalhes, acho que ficaria mais claro para mim exatamente o que você quer. Porque, do modo como está aqui, a gente só tem uma pergunta, fica um pouco difícil de saber exatamente o que a gente direcionaria aqui com uma pergunta, tá certo? Porque a ideia é que a gente faça uma situação problema, uma coisa ali, algo mais elaborado do que um simples exercício, de modo que o aluno tem um certo desafio para resolvê-lo, tá ok? Porque a nossa ideia é que lá na aula presencial, quando o aluno for estudar essa disciplina, ele chegue para a aula, o professor vai fazer lá uma breve revisão da aula passada de uns 15 minutos, né? E o restante da aula ele vai tentar trabalhar com os alunos esse desafio que foi proposto por você na situação problema. Então tem que ser um desafio um pouco complexo, demorado um pouquinho para ser resolvido, uma coisa assim mais elaborada do que um exercício comum, tá certo? Então talvez você pode falar para o aluno descrever o passo a passo do estudo da volumetria, o que ele teve que fazer, quais são os passos, anotar, talvez fala para o aluno assim, elabora um checklist, porque você utilizará com a sua equipe aqui na empresa tal que você está trabalhando. Então, alguma coisa mais elaborada, de modo que ele tenha que trabalhar habilidades de planejamento e execução, tá certo? Então, pensar um pouquinho nesse contexto dessa forma, eu acho que vale muito a pena. E eu olhei aqui no contexto da unidade 4, eu vi que você deu continuidade inclusive o mesmo nome aqui. Eu acho que é legal a gente desconectar, assim, pensar na unidade 1 é um contexto, na unidade 3 vamos pensar em um outro contexto diferente, desconectando ele da 1, não ficar mesma história, senão uma coisa que a gente percebe também é que assim, se eu coloco uma história numa unidade, 3 aulas seguidas, estudando o mesmo assunto, e na uma outra unidade eu coloco esse mesmo contexto, essa mesma história, ele acaba se tornando enjoativo, acaba cansando. Então a gente acha bacana variar isso. Tipo, cada unidade tem o seu próprio contexto, o seu próprio case separado ali, que o aluno consiga estudar. Ele acabou a unidade, está blocado ali, ele vai para outra unidade e estuda um outro contexto.
fica bacana essa desconexão entre unidades, não entre aulas, tá certo? Então, dentro de uma unidade, até que por isso que a gente coloca dessa forma como está aqui, essas situações de problema, elas estão conectadas. Conectadas pelo quê? Por esse contexto. Agora, de contexto para um outro contexto, a gente prefere não ligar, para não criar uma dependência muito grande. Vou ligar, às vezes, 2 unidades, 6 aulas seguidas ligadas. Então, é legal a gente tentar conectar menos unidades, mas as sessões dentro de uma mesma unidade deixar conectadas.